Um homem caminha lentamente em direção ao topo de um monte deserto. Suas mãos seguram com firmeza um cutelo. Atrás dele, seu filho carrega a madeira para o sacrifício. Apenas o som dos ventos cortando o ar. O homem para, olha para o menino e por um instante a dúvida passa pelos seus olhos. Como alguém pode caminhar para tirar a vida de quem mais ama? Como um pai pode erguer uma faca contra o próprio filho, tudo por um comando divino? Essa é a história de Abraão, o homem que desafiou os limites da fé. Mas antes de chegarmos a esse momento crucial, é preciso entender quem era ele e o porquê dessa jornada. Abraão não era um homem comum. Ele era um escolhido, um exemplo de obediência e fé. Mas sua vida também foi marcada por dúvidas, desafios e promessas. Neste vídeo, você será levado a um dos momentos mais tensos e emocionantes da história bíblica, o sacrifício de Isaac, uma prova de fé que desafiou a lógica humana e nos ensina lições profundas sobre confiança, obediência e o verdadeiro significado de acreditar em algo maior. Prepare-se para mergulhar nessa jornada. Desde o nascimento de Isaac até o momento em que a lâmina foi erguida, cada detalhe dessa história revela algo surpreendente. E a pergunta que ficará no ar é: até onde você iria pela sua fé? Muito antes daquela caminhada silenciosa até o Monte Moriá, a vida de Abraão já havia sido marcada por desafios. Ele era um homem simples, mas escolhido por Deus para algo grandioso: ser o pai de uma grande nação. A promessa de Deus era clara: eu farei de você uma grande nação. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Mas como acreditar em algo assim quando os anos passam e a realidade diz o contrário? Abraão e sua esposa Sara carregavam o peso da infertilidade. Durante décadas eles esperaram pelo filho prometido, mas o tempo não perdoava. Eles envelheciam e a esperança parecia cada vez mais distante. Até que, contra todas as probabilidades, a promessa se cumpriu. Já em sua velhice, Sara deu à luz a Isaac. Imagine o alívio e a alegria de Abraão. Seu único filho, o herdeiro da promessa, havia finalmente chegado. Isaac não era apenas um filho, ele era o símbolo da fé de Abraão. Cada sorriso, cada passo que o menino dava, lembrava Abraão de que Deus cumpria suas promessas. Pai e filho criaram um vínculo profundo, inseparável. Era como se, através de Isaac, Abraão pudesse vislumbrar o futuro glorioso prometido por Deus. Mas então, a tranquilidade dessa família seria abalada por um pedido inimaginável. O que Abraão não sabia é que sua fé ainda seria testada de maneira impensável. A promessa, que parecia finalmente cumprida, seria colocada em risco. Aquele que ele esperou por tanto tempo, aquele que simbolizava tudo o que ele acreditava, estava prestes a ser levado ao altar, não como um herdeiro, mas como um sacrifício. E foi assim que Abraão, o homem de fé inabalável, se viu diante do maior dilema de sua vida. O pedido divino ecoava em sua mente: tome seu filho, o único que você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá. Lá, ofereça-o como holocausto. A partir desse momento, a história tomaria um rumo que ninguém poderia prever. Foi durante uma noite silenciosa que Abraão ouviu o chamado. A voz de Deus, clara e inconfundível, cortou a tranquilidade da escuridão. Abraão, tome seu filho, o único que você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá. Lá ofereça-o como um holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Por um momento, o tempo pareceu parar. Era como se o mundo ao redor de Abraão houvesse silenciado diante do peso dessas palavras. Aquele pedido não fazia sentido. O Deus que havia prometido uma grande nação, o mesmo que havia dado Isaac como um presente milagroso, agora pedia o sacrifício do menino. Abraão sentiu seu coração apertar. Ele olhou para Isaac, que dormia serenamente, sem imaginar o que o futuro lhe reservava. Como obedecer a um pedido que parecia tão cruel? Como reconciliar o amor de um pai com a obediência inquestionável ao Criador? E ainda assim, Abraão decidiu obedecer. Talvez ele acreditasse que Deus tinha um propósito maior. Talvez sua fé fosse maior do que o medo e a dúvida. O que se sabe é que, na madrugada seguinte, sem hesitar, Abraão se levantou, preparou seu jumento, cortou a lenha para o holocausto e partiu com Isaac e 2 servos,
rumo ao Monte Moriá. Cada passo dado era um ato de fé, mas também uma batalha contra o desespero. A jornada havia começado, mas o peso do que estava por vir já recaía sobre os ombros de Abraão. Enquanto ele caminhava, a voz de Deus ecoava em sua mente, e a sombra de sua decisão pairava como um presságio sombrio. O sacrifício havia sido ordenado, mas será que ele seria capaz de cumprir? Os primeiros raios de sol mal haviam despontado no horizonte, quando Abraão deu início à caminhada mais difícil de sua vida. Ao seu lado, Isaque caminhava sem suspeitar de nada. O menino carregava a madeira para o sacrifício sobre os ombros, enquanto Abraão levava o cutelo e o fogo. Atrás deles, 2 servos seguiam, mas o silêncio dominava o grupo. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o próprio chão resistisse ao avanço. Durante 2 dias, Abraão avançou em direção ao monte indicado por Deus. As noites eram inquietas, mas Abraão não demonstrava fraqueza. Ele sabia que Isaque observava cada movimento seu, confiando plenamente no pai. Apesar disso, a mente de Abraão era um turbilhão. A cada momento, ele se perguntava se havia algo que não estava enxergando. Será que Deus realmente desejava isso? Será que havia um propósito maior por trás de um pedido tão terrível? No 3º dia, Abraão levantou os olhos e avistou o Monte Moriá à distância. Ele sabia que a hora estava chegando. Voltando-se para os servos, disse com uma voz firme, mas carregada de dor: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá para adorar e depois voltaremos." Apesar de suas palavras, Abraão sabia que a volta de Isaque era uma incerteza que ele não podia garantir. Enquanto subiam o monte, Isaque finalmente quebrou o silêncio. Ele olhou para o pai e perguntou com inocência: "Meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Essas palavras cortaram Abraão como uma lâmina invisível. Ele respirou fundo, buscando forças, e respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Abraão tentou soar confiante, mas no fundo sabia que Isaque não percebia o verdadeiro significado dessas palavras. A subida parecia interminável. O vento que soprava no alto do monte trazia consigo um peso quase palpável. Abraão sabia que cada passo o aproximava do momento final. O menino seguia confiante, sem perceber que a fé de seu pai estava sendo testada ao limite. Para Abraão, aquele caminho não era apenas físico. Era uma jornada para dentro de sua própria alma, onde ele precisava enfrentar suas dúvidas, seus medos e sua própria compreensão do que significava obedecer a Deus. Finalmente, eles chegaram ao topo do monte. Abraão olhou ao redor. Não havia mais como adiar o inevitável. O altar precisava ser preparado. A madeira foi cuidadosamente empilhada e o fogo estava pronto. Era o momento que Abraão tanto temia, mas do qual não podia fugir. No topo do Monte Moriá, o altar estava pronto. A madeira cuidadosamente empilhada parecia gritar o que estava por vir. Abraão, com as mãos trêmulas, chamou Isaque. O menino obedeceu sem hesitar, com os olhos confiantes fixos em seu pai. Mas então, algo mudou. Abraão olhou para Isaque e viu não apenas seu filho, mas a promessa divina, a esperança de um futuro. Como poderia seguir em frente? Como poderia cumprir o que Deus ordenara? Abraão tomou a decisão que vinha adiando em sua mente. Ele explicou a Isaque o que estava prestes a acontecer. As palavras saíram entrecortadas, carregadas de dor. "Meu filho, Deus pediu esse sacrifício, e você é o cordeiro." Isaque ficou em silêncio. O choque era evidente em seus olhos, mas ele não fugiu, não resistiu. Com uma força que parecia vir de outro lugar, Isaque permitiu que seu pai o amarrasse e o colocasse sobre o altar. Cada movimento de Abraão era pesado, quase impossível. Ele segurou o cutelo com firmeza, mas suas mãos tremiam. O rosto do menino parecia um espelho, refletindo tanto a inocência quanto a coragem. O tempo parecia se arrastar. O vento cessou e o silêncio se tornou ensurdecedor. Abraão ergueu o cutelo. Ele fechou os olhos como se tentasse bloquear a realidade. E em um ato de fé extrema, preparou-se para cumprir a ordem divina. Mas antes que o golpe fosse desferido, uma voz poderosa ecoou: "Abraão, Abraão."
Ele parou imediatamente, o coração disparado, como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. Abraão olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Era um anjo do Senhor que disse: "Não estenda a mão contra o menino, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu único filho." Abraão respirou fundo. O cutelo caiu de sua mão enquanto lágrimas corriam por seu rosto. Ele correu para libertar Isaque, que ainda estava sobre o altar. Pai e filho se abraçaram e, naquele momento, o peso do teste finalmente começou a se dissipar. Abraão ergueu os olhos e, para sua surpresa, viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Ele sabia que aquilo era uma providência divina. Abraão tomou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de Isaque. Aquele momento, que começou com tanto desespero, agora estava envolto em gratidão e alívio. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", porque Deus havia mostrado que sua fidelidade nunca falha, mesmo nos momentos mais difíceis. O teste havia terminado. Abraão havia provado sua fé, mas também havia aprendido que Deus não exige obediência cega, mas um coração disposto a confiar plenamente em seus propósitos, mesmo quando eles parecem incompreensíveis. O silêncio que seguiu, o chamado do anjo, parecia preencher todo o Monte Moriá. Abraão estava ajoelhado ao lado de Isaque, o alívio e a gratidão estampados em seu rosto. O menino, ainda atordoado, observava o carneiro preso nos arbustos. Para ambos, o significado daquele momento transcendeu palavras. O sacrifício que parecia inevitável havia sido substituído por uma prova clara de que Deus proveria o necessário no tempo certo. Com mãos firmes, mas agora carregadas de um propósito diferente, Abraão pegou o carneiro e o colocou sobre o altar. O fogo que parecia ter aguardado pacientemente começou a consumir a oferta. O aroma da madeira queimada se misturava ao ar fresco do monte, subindo aos céus como um símbolo de obediência e redenção. Abraão então ergueu os olhos e agradeceu. "O Senhor proverá", ele repetiu em voz alta, como se reafirmasse essa verdade, não apenas para si mesmo, mas para todos que ouviriam sua história. Enquanto o carneiro queimava no altar, Abraão segurava Isaque próximo de si. Ele sabia que aquela experiência marcaria ambos para sempre. Para Abraão, foi a confirmação de que a fé não é medida pela ausência de medo ou dúvida, mas pela disposição de obedecer, mesmo quando tudo parece perdido. Para Isaque, foi a compreensão de que a mão de Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Naquele dia, o Monte Moriá não foi apenas o local de um sacrifício interrompido. Ele se tornou um marco eterno da fidelidade de Deus e da fé inabalável de um homem. Abraão e Isaque desceram juntos daquele monte, diferentes de quando subiram. Eles não carregavam apenas a madeira que restou ou o peso de uma prova superada. Eles carregavam uma verdade inquestionável: Deus sempre proverá. Após o sacrifício substituído, Abraão e Isaque desceram o monte, cada um em seus próprios pensamentos, mas unidos pela experiência que haviam vivido. Não apenas a vida de Isaque fora poupada naquele dia, Abraão também havia experimentado uma transformação interna. O que ele achava ser uma simples obediência a um comando divino, agora revelava-se como um teste da mais profunda confiança. Algo que ia além de seguir ordens, algo que se fundamentava na compreensão plena de que a fé verdadeira não se limita à obediência cega, mas à disposição de confiar, mesmo quando não entendemos o porquê. Abraão, em seu coração, sabia que aquele momento não seria apenas uma lembrança de um pedido insano de Deus, mas uma lição viva. A verdadeira fé exige mais do que apenas cumprir uma ordem. Ela exige coragem para confiar no que não vemos, mesmo quando a dor e a dúvida parecem consumir nossas forças. Ele, que havia começado aquela jornada com o coração apertado, agora compreendia que Deus nunca pede algo sem ter um propósito maior. A experiência em Moriá não foi apenas sobre o sacrifício de um filho, mas sobre a reconciliação de Abraão com a ideia de que a fé não é um ato de obediência sem questionamentos, mas uma entrega consciente, mesmo nas situações mais desafiadoras. Abraão percebeu que o pedido de Deus não era apenas um teste de sua fé,
mas também uma oportunidade de entender que, muitas vezes, os planos divinos são maiores do que conseguimos compreender. Ao olhar para o céu, Abraão sentiu uma paz que não poderia ser explicada. Ele sabia que sua fé estava agora mais madura, mais profunda. Ele havia aprendido que a verdadeira fé é aquela que confia plenamente, mesmo nas horas de incerteza. E, acima de tudo, que o amor de Deus nunca falha. E assim o homem que foi chamado para ser o pai de uma grande nação, agora entendia que a verdadeira grandeza está em confiar nos propósitos de Deus, mesmo quando eles não fazem sentido. Ele não havia sacrificado apenas Isaac, mas de alguma forma havia sacrificado sua própria compreensão limitada de fé. E Deus, em sua infinita sabedoria, o recompensaria mais uma vez, mostrando que sua promessa não falha. Se essa história tocou o seu coração e fez você refletir sobre o significado profundo da fé e da obediência, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para não perder outros vídeos como esse. E, nos comentários, queremos saber: o que você acha que a história de Abraão e Isaac nos ensina sobre a nossa relação com Deus? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.